Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a nutricionista Paula Mello. Eu sou a Vanessa Tomazini, psicóloga. E a gente está aqui hoje juntinhas para passar uma informação muito legal para vocês. A ideia é a gente fazer um vídeo bem curtinho e que a gente no final consiga dar uma dica bem prática para vocês colocarem em ação no dia a dia de vocês. O tema de hoje é compulsão alimentar. Já passo a palavra para a Vanessa. Então, vocês sabem o que é compulsão alimentar? Primeira coisa, precisamos discriminar. Transtorno de compulsão alimentar é algo que precisa de tratamento médico e muitas vezes com a utilização inclusive de medicação. São pessoas que comem em abundância vários alimentos ao mesmo tempo, gelados, em grande quantidade. Comportamento compulsivo com relação à comida é bem mais comum do que a gente imagina e quase todas as pessoas acabam manifestando esse tipo de problema. Cada vez mais, tanto no meu consultório quanto no consultório da Paula, a gente vê esse tipo de problema. É aquela boquinha nervosa, tá sempre beliscando alguma coisa, tá sempre comendo alguma coisa, passa o dia inteiro comendo vários alimentos, todos eles em pequenas quantidades, às vezes até em grande quantidade. Porém, sempre acaba alterando o próprio plano alimentar. Com certeza. E aí eu já posso até entrar aqui e me meter um pouquinho, quando a gente fala de boquinha nervosa, na parte nutricional a gente sabe que tem alimentos que são bem propensos a causarem essa boquinha nervosa. Eu diria que talvez o mais importante deles seria o açúcar, e isso eu tô falando de qualquer fonte de açúcar, tá certo, Van? A gente sempre pensa muito naquele açúcar branquinho de adição, que na nutrição a gente chama de sacarose, mas não necessariamente. Então um produto que tenha mel, melaço, maltodestrina, qualquer tipo de açúcar, então fato é, não é o açúcar em si que vai causar essa boquinha nervosa, essa vontade de comer enlouquecidamente, é muito o sabor doce do alimento. Então sempre que a gente fala de um alimento, ainda mais um alimento, principalmente se ele for industrializado, se ele for um alimento criado pelo homem, se o homem faz aquela misturinha ideal de gordura, açúcar, um pouquinho de sal, um pouquinho de realçador de sabor. Pronto. Aí a gente está criando, sem dúvida nenhuma, uma receita para uma boquinha nervosa para o dia inteiro, para comida para o dia inteiro. Mas não só o açúcar, tá, pessoal? A gente também entraria aí o trigo. Bem provavelmente ele tem essa capacidade maior de dar essa compulsão alimentar, muito pelo fato dele ter glúten. O glúten é uma proteínazinha que está presente em alguns cereais. No nosso dia a dia acaba que o trigo é o mais importante. E quando esse glúten ele cai lá no nosso intestino e a gente digere ele, a gente sabe que uma partezinha dele que a gente chama de peptídeo consegue ir lá no nosso sistema nervoso central e se ligar a receptores opioides. Esses receptores são receptores de prazer, digamos assim, os mesmos que a cocaína se liga. Então é um prazer tão grande que esse alimento vai dar, que é óbvio que o seu corpo vai ficar pedindo que você dê mais dele, que você dê um pouquinho mais desse prazer ao longo do dia, assim como o açúcar, tá certo? Então o poder de vício desses alimentos é muito grande. Isso acontece um pouquinho também com os laticínios. Eles também são capazes de, a proteína que está presente no laticínio, que é a proteína que está presente em maior quantidade, né, que é a caseína, ela consegue mais ou menos ter essa mesma relação do glúten. Ao ser digerida, consegue formar compostos que se ligam nesses receptores opioides, então também dão muito prazer. Então, pessoal, apesar de serem às vezes bons alimentos, como é o caso dos laticínios, a gente tem que estar sempre alerta, porque às vezes a gente começa a incluir um queijinho no café da manhã, um acompanhamento que vai ter um queijinho também para dar uma gratinada. À noite a gente coloca um pouquinho de queijo também. E quando a gente vai vendo, a gente está colocando muito no nosso dia a dia um alimento que é extremamente compulsivo. Então a gente acaba até adicionando sem nem perceber direito. Isso pode ser um entrave no emagrecimento. Tá certo? Um outro ponto também, Van, que é clássico, seria a crocância. Então, observem que castanha de maneira geral, principalmente eu diria que a de caju, tende a causar uma compulsãozinha alimentar também, uma boquinha nervosa, e isso está muito associado ao fator crocância. Observem que castanha mole ninguém come, né? Se você esquecer o saco aberto no armário, vai pro lixo, exatamente. A gente está falando do mesmo produto, é castanha do mesmo jeito, mas uma tá crocante e a outra tá mole, mas a crocante chama muito a nossa atenção. Que é o que acontece no caso da fritura. Quando você frita um alimento, você não só está agregando gordura, que por si só melhora a palatabilidade, melhora o sabor, como você está dando crocância ao alimento. Então, por isso que todo mundo se sente atraído geralmente por uma fritura.
Então, o fato é, sabendo disso tudo, a gente tem que estar sempre muito ligado para o quanto desses alimentos a gente vai querer ou não colocar perto da gente. E talvez a principal dica de hoje, pessoal, seja exatamente isso. Essa é uma estratégia muito importante. Não tenha em casa aquilo que você não quer comer ou aquilo que você sabe que lhe causa compulsão alimentar. Senão, o momento que você se expõe a esse alimento, necessariamente você vai passar todos os outros dias e ao longo daquele dia querendo muito mais alimentos daquele tipo. Tá certo? Vão ter alguma coisa para completar? E se esse alimento de alguma forma for quase que inevitável, eu vou ter um almoço na casa de alguns amigos e eu sei que eu tenho dificuldade de repente não comer um pedacinho da sobremesa. Ok, estabeleça então uma meta, que você só vai comer aquele pedacinho e vai voltar ao teu plano alimentar exatamente logo na sequência. Não é porque você abre uma brechinha que isso tem que estragar tudo aquilo que você já conquistou até o momento. Com certeza, se vai se permitir alguma coisa que seja com muita moderação. Tá certo? Muito obrigada, pessoal. Essa foi a nossa dica de hoje e a gente espera vocês aqui nos próximos vídeos que a gente vai estar lançando. Por favor, se inscreva no meu canal e no canal da Vanessa, tá certo? Para receber todas as atualizações. A gente espera vocês aqui. Beijão. Tchau, tchau.